Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, "What the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass?" So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch. $45 upfront payment equivalent to $15 per month. New customers on first 3-month plan only. Taxes and fees extra. Speed slower above 40 gigabytes. See details. ¿Hablas español? Sprichst du Deutsch? Komm du norsk? If you've had that sound from Babbel before, I bet you do. Babbel is the science-backed language learning app that actually works. With quick 10-minute lessons handcrafted by over 200 language experts, Babbel gets you on your way to speaking a new language in just a few weeks. With over 16 million subscriptions sold and a 20-day money-back guarantee, just start speaking another language with Babbel. Right now, up to 55% off your Babbel subscription at babbel.com/Spotify podcast. Spelled BABBEL.com/Spotify podcast. Rules and restrictions may apply. Olá, pessoal! Bem-vindos a mais um episódio de Mil Crimes. Eu sou a Bruna. Comigo está a Jéssica. Oi, Jéssica. Olá, pessoal. Como vocês estão? E aí, gente, tudo bem? Eu espero que sim. Que tenha todo mundo passado o... Já foi carnaval, né? Nossa, eu tô, Eu tô perdida, gente. Desculpa. O ano começa hoje, na real, né? Porque... Foi. E ainda hoje era feriado lá na cidade que eu tava. Aí eu vim de boa. Ai, que delícia. Cheguei. Eu tô com uma voz duvidosa, inclusive, porque pós-carnaval eu fui numa chácara, como se eu fosse jovem. Então... Eu também. Sabe? Foi mais ou menos isso. Eu fui pra casa dos meus pais, aí teve festa de despedida dos meus amigos na sexta, aniversário da minha cunhada no sábado e festa de despedida da família no domingo. Então meu carnaval foi aí nesse final de semana. Eu tô, acabada, não aguento mais. Eu não tenho mais idade pra isso. Mas meu carnaval foi... tranquilo. O carnaval em si foi tranquilo. Foi, sei lá, aniversário da sogra. Sabe? Uma coisa assim. Só que o que pegou foi que nesse final de semana resolvi aproveitar como se fosse uma pessoa jovem. Afinal, só se vive uma vez. Mas a gente tem, nesse momento, se questiona que vida é essa, né? Porque, não porque dá, eu fui numa chácara que tinha o quê? Cama duvidosa, Sim. muito álcool, outras coisas. Então... Pouco sono, muita piscina. Gente. Acordei como? A alma ficou lá, né? Não voltou ainda. Cara, acreditem que assim, ó... Gente, aproveitem enquanto vocês são jovens, que chegar nos 30 começa a doer coisa que você nem sabia que, Menina, que você sim. podia ter dor. E eu não acreditei. É verdade, gente. Sério. E você não lembra de onde que tá vendo. Por exemplo, eu tô com uma dor no braço. Eu tô com uma dor no braço direito. De onde que veio essa dor? O que aconteceu com o meu braço? Nada. Só acordei com dor no braço. Entende? Exato. Você não fez nada. Só essa dor existe agora em você. E você tem que aguentar. Mas é isso, gente. Eu vou começar reclamando mesmo. É isso aí. Tem algum recado? Não, gente, é Antes isso. de começar. Então, só avisando que este episódio vai ser em 2 partes, esse caso. Desculpa aí quem não gosta de episódio separado, mas é que a gente tá fazendo uns roteiros grandes. E não tem o que fazer, gente. É isso, sabe? É porque assim, por mais que a gente entenda que vocês talvez, se a gente falar, vocês querem episódio de 3 horas e vocês falem, queremos. É complicado, que pra muitas pessoas é complicado ouvir esses episódios de 3 horas e coisas do tipo. E pra gente é complicado gravar, porque chega um momento que a gente não tá aguentando. A gente cansa, começa a errar demais, se perde, é complicado. É que vocês não ouvem... vocês sabem sem que edição, né? Mas se você quiser ouvir sem edição, é só contribuir com mais de R$15 mensais, você escuta a gravação ao vivo. Gente, um recadinho. Agora a gente tem um e-mail especial só para mandar medinhos, tá? E histórias para os 1001 medinhos. Tipo, pode ser história de fantasma, stalker, enfim, vocês sabem, né? É 1001medinhos@gmail.com. Então fica aí, se você quiser mandar sua historinha, manda para este e-mail que a gente vai ficar mais organizada a partir daqui. Muito obrigada! Mas é isso, gente, só avisar que mais uma vez, mais um episódio de 2 partes. Já é o 3º seguido, né? Mas fazer o quê? A gente tá inspirada. Sim. Então, bora lá para o episódio de hoje.
Os antepassados do Ted Kaczynski eram poloneses católicos da classe trabalhadora que chegaram aos Estados Unidos no início do século XX. O pai dele se chamava Theodore Richard Kaczynski e nasceu em 1912. Ele trabalhava em Chicago na Kaczynski Sausages, que era uma fábrica de salsicha de um tio dele. E o Richard adorava caçar, pescar e acampar. Embora ele e a esposa tivessem abandonado o ensino médio quando adolescentes para trabalhar, ambos tiveram diplomas e uma escola noturna e gostavam muito de ler e falar sobre política e também valorizavam a educação. Olha que interessante, né? Um negócio que não era tão comum nessa época, né? Abandonaram a escola e voltaram depois. Sim. Eles tinham visões sociais e políticas progressistas, eram ativos em clubes democratas e escreviam cartas para jornais, em defesa de programas liberais. Embora ambos tenham sido criados como católicos, eles se tornaram ateus. Richard casou com Wanda Dombeck em 1939 e ela também era filha de imigrantes poloneses. Theodore John Kaczynski nasceu em 22 de maio de 42, em Chicago, no estado de Illinois. Quando ele tinha apenas 9 meses de idade, surgiu um problema médico incomum. David, seu irmão, conta que ouviu essa história de seus pais e diz que ele desenvolveu uma alergia grave e foi hospitalizado por uma semana. Os pais não podiam visitá-lo sempre. Ele era tipo um bebê sorridente, feliz e jovial antes, e quando voltou do hospital, mostrou pouca emoção por meses. Nossa, muito novinho, né? Pra ter um problema grave, assim, de ficar internado tanto tempo. A Dorothy O'Connell, que era a vizinha do lado, disse que a Wanda não apenas lia para os dois meninos, mas ela também levava eles em museus de ciência e arte e eventos culturais. Ambos eram brilhantes e o David era mais extrovertido. E aí, quando os pais estimulando, né? Muito estímulo. Nossa, muito estímulo mesmo, que, tipo, pra época era um negócio, né? Fora da curva, assim, né? Uhum. E como criança, o Ted já era considerado um prodígio e ele mostrava habilidades acadêmicas excepcionais. Ele começou a frequentar a escola aos 4 anos e em algumas semanas colocaram ele na série seguinte, né? No entanto, ele tinha dificuldade em interações sociais e fazer amigos. É brisa minha ou, tipo, na parte anterior, meio que falam, ele ficou meio psicopatinha desde bebê? Então, é porque assim, tem estudos que dizem que tanto assim, se você tem um acidente que tem uma lesão na parte posterior, na parte da frente do cérebro, né? Você pode ter tendências a apresentar comportamentos mais violentos e falta de controle. Falta de controle, né? Você não consegue mais controlar direito as tuas emoções, as tuas ações. Você perde um pouco do teu... Falei à toa, não sabia mesmo. Exato. E aí tem estudos que mostram que em muitos casos, muitos serial killers tiveram isso, ou uma doença quando era criança, que acabou afetando um pouco, né? Porque a parte da frente do cérebro é onde a gente desenvolve emoções, né? Sim. E os nossos impulsos. E aí, quando você tem um ferimento ali, né, uma batida, enfim, alguma coisa, você acaba, né, perdendo um pouco de controle dos teus impulsos e também das tuas emoções. Então, até se eu achar os estudos que tem sobre isso, eu vou postar lá no nosso Discord. Mas eu acho bem interessante mesmo, porque, assim, não é um fator determinante, né, óbvio, mas é algo que contribui, sabe? Que, tipo, é uma sementinha ali que se a pessoa tiver outras tendências, enfim, e também dependendo das experiências de vida dela, né, é uma das coisas que podem contribuir para ela desenvolver um comportamento mais psicopata, enfim. É bem interessante mesmo isso aí. Mas Não, é muito interessante por causa disso. Pode ter relação, né? Não quero dizer que foi por isso, porque ele bateu a cabeça. Não. Ou porque sim, mas é bem isso, né? Porque, tipo, às vezes a gente fica numa brisa de isso daí não tem a ver com um lance físico, né? Mais psicológico. Sim. E acaba esquecendo, né? Do que... Eu acho que sempre é uma combinação, sabe? De vários elementos, né? Então esse seria um deles que entra nessa equação. Uhum. Quando tinha 10 anos e estava na 5ª série, o Ted se mostrava profundamente interessado em ciências e matemática, com facilidades intelectuais que ficavam óbvias para professores e outros adultos. Sua mãe, membro da Associação de Pais e Mestres, não escondia o orgulho que sentia pelo filho.
Certa vez, Ted ensinou a um colega como fazer mini bomba caseira poderosa. Ele explodiu em uma aula de química, a bomba destruiu 2 janelas e causou danos temporários à audição de uma garota. Mas criança gosta desse traco de bomba mesmo, né? Eu gostava. Então, o problema... Só que ele era um prodígio. Exato, né? O problema é quando a criança já é meio, né, esperta demais, ela sabe como fazer o negócio, né, ficar maior ainda. Mas... normal, a gente comprava biribinha também, espoleta. Nossa, menina, aqui no sul chamava espoleta. A gente tinha arminha de espoleta, que era uma arminha de plástico que você botava atrás, assim, os negocinhos de plástico, e daí o gatilho batia e dava o barulhinho, assim. Piu. Nossa, biribinha, eu amo biribinha. Eu também gostava daquelas bombinhas, sabe? Que é tipo, parece um fósforo, mas não é. E é... ai, velho, é um quadradinho pequeno que... era uma bomba bem barulhenta, sabe? Que explode. E tinha as fedidas também, né? Que daí botava, que dava um cheiro de peido. Nossa, inclusive... que era pra sacanear. O que eu amava muito era a época de Ano Novo, né? Porque eu e meu pai, a gente chegava antigamente, né? Tinha loja de fogos. Aqui ainda tem no interior, amiga. Aqui em São Paulo tá proibido, né? Então, eu acho que tinha que proibir também, porque, né? Botar na mão de qualquer pessoa, tipo, um negócio explosivo é perigoso. Não, sempre tem história de alguém que perdeu o dedo, perdeu, sei lá o que, desse rolê. Não, e o meu amigo que é bombeiro, que passou o Ano Novo apagando incêndio, porque cai nos terrenos vazios, né? Foi a questão dos bichinhos, mas na época a gente tava cagando. A gente botava, falava assim pros bichinhos. Eu lembro que eu pegava minha pincher, colava uns algodão no ouvido dela. Pelo amor de Deus. Não, era bichinho, bebê, velhinho, criança com deficiência. Com uma autismo, bosta, né? Quem tem autismo, alguma concepção. Mas enfim, na época, né, estávamos bem cagando pra isso, né? Nem pensávamos nisso. Então, nossa, a minha alegria era a época de Ano Novo, chegar na loja de fogos, sabe? E ver os fogos para crianças. Fogos para crianças, que ótimo. não era fogos, eram as bombinhas, eram as bombinhas. Acender o bombril, né, e ficar jogando. Nossa, a gente pegava e jogava assim no vidro. Eu enrolava com papel pra ficar barulhento. E a gente jogava tomara que ninguém me ouça. Mas na garagem do seu Antônio. Nossa, o Antônio. que reclamava do barulho das crianças. A diversão era perturbar ele, né? Jogava assim, a bombinha assim, só um plauk. Meus primos jogaram na caixa de correio de São Antônio. Pelo amor de Deus. Não, mas assim, né? Criança, né, mano? Criança faz merda, é isso. Estavam falando isso. Ah, tá, porque ele também gostava porque ele explodiu. Aquele explodiu. Cara, destruiu 2 janelas. Tipo, devia ser muito grande a explosão. Não, e ele confeccionou, porque eu comprava, então, né? Pô, exato. Bom, né? Depois dessa explosão, todos foram repreendidos, mas o Ted não se intimidou. No mesmo dia, ele colocou bombas pela vizinhança e explodiu várias latas de lixo. E aí, ele frequentou o ensino médio no condado de Lincoln, em Montana, onde era conhecido por suas realizações acadêmicas e participação em atividades extracurriculares. Ele era um estudante excepcional e frequentava aulas avançadas. Seu maior interesse era em matemática. Ele era membro do clube de matemática da escola e participava das competições regionais e estaduais. Além de suas atividades acadêmicas, o Ted também participava de várias outras atividades extracurriculares. Ele era membro da equipe de debates da escola, onde desenvolveu uma reputação de orador eloquente e persuasivo, e também tocava trombone na banda da escola. Então o menino realmente fazia tudo, assim, né? Ele era bom em várias coisas. O Ted pulou mais uma série. Nossa, a galera devia odiar. Eu odiaria ser prima dele. Tipo, eu tenho um primo que já tá no ensino médio com 11 anos, né? Nossa, que insuportável. Criança insuportável. O Ted pulou mais uma série depois de apenas 3 anos, quando tinha apenas 16. Mano, se formou como melhor aluno da turma e ganhou uma bolsa integral para a Universidade de Harvard. Apenas. Olha só. Frequentou a Universidade de Harvard de 58 a 62, onde obteve seu diploma de bacharel em matemática. Durante seu tempo em Harvard, Ted, era um estudante brilhante e ambicioso. Ele estava inicialmente entusiasmado com a oportunidade de frequentar uma das universidades mais prestigiadas do mundo, mas logo ficou desiludido com a cultura acadêmica de Harvard. Meu único conhecimento sobre Harvard, coisas assim,
Gilmore Girls. Meu Deus do céu, cara, não. Bom, ele achou o ambiente social difícil de navegar e teve dificuldade em fazer amigos, e sentiu que a natureza competitiva e impessoal do ambiente acadêmico ia contra seus valores e crenças pessoais. O Ted era crítico do que via como um foco em realizações superficiais e avanço na carreira em detrimento da investigação intelectual significativa. É aquele cara que tem que fazer carreira acadêmica, né? Que passa a vida inteira estudando e fazendo artigo científico, etc. Tipo, acho que era isso que ele tinha que fazer da vida. Ele acreditava que o sistema acadêmico era corrupto e que incentivava a conformidade em vez do pensamento independente. Além disso, Ted ficou desiludido com a ênfase crescente na tecnologia e no papel da ciência na sociedade moderna, e ele acreditava que o processo tecnológico estava levando à destruição do mundo natural e das liberdades individuais. Assim, ele não tá de todo errado. Isso que eu ia falar, de todo errado. Ele não está, não tá mesmo. O cara tá certo, assim, nas reclamações dele, se você for ver, né? Eu acho que as reclamações dele fazem muito sentido do que também os países levavam, né? Ele, em questões de perspectivas políticas mais liberais, enfim. Exato, da criação dele, né? É porque ele tem essa visão mais abrangente do mundo, né? Porque ele foi criado assim. Então, faz sentido essas reclamações dele aí. Eu acho que até aqui tava tudo ok, assim. Estamos do lado do Ted. Depois não mais, mas agora por enquanto. Apesar desses desafios, o Ted teve um excelente desempenho acadêmico em Harvard. Ele era membro do clube de matemática e continuou a demonstrar talento na disciplina. No segundo ano, ele foi selecionado para participar de um projeto de pesquisa de prestígio em teoria dos números. Nesse mesmo segundo ano em Harvard, ele participou de um estudo que o autor Alston Chase descreveu como um experimento psicológico brutalizante, liderado pelo psicólogo Henry Murray. Ted e outros participantes foram informados de que debateriam filosofia pessoal com um colega e foram convidados a escrever ensaios detalhando suas crenças e aspirações. Esses ensaios foram entregues a uma pessoa anônima que, então, atacaria verbalmente e humilharia os participantes, usando seus ensaios como munição. Gente, esses experimentos, assim, ó... Nossa, é terrível, cara. Não, tortura, né? Esses experimentos para fins acadêmicos, mas na verdade são muito mais torturas e podem engatilhar coisas, sabe? Sim. É uma tortura, não tem outras palavras, né? Tipo... os encontros foram filmados e as expressões de raiva e fúria dos participantes foram repetidamente reproduzidas para eles. Esse experimento durou 3 anos. Mano. Com o Ted sendo verbalmente abusado e humilhado semanalmente. Ai, gente, mas aí é que tá, por exemplo, se ele já tem alguma predisposição zoada, porra, isso daí obviamente vai fuder mais. Meu, mas pra qualquer pessoa saudável, isso aí já é, sabe, já vai te fuder com a tua cabeça, assim. Não tem como dar errado, sabe? Dá errado, certo, tipo, dá certo, Não tem como isso não dar merda, é isso que eu quis dizer. É isso, assim, não tem, é tortura. E, cara, 3 anos. 3 anos. Eu achei que era menos tempo, eu não lembrava. Porque eu vi aquela série que tinha na Netflix, agora saiu. Sim. Que era Luna Bomber. Saiu, eu fui procurar agora só tem uma outra. Não, agora tem uma outra que é meio documentário só, que é o Una Bomber, suas próprias palavras. Mas aquela era a Manhunt Una Bomber. Era deles, não sei mais por que não tá lá. E aí? E aí, dona Netflix? Deixa eu ver se eu acho. Manhunt. Nail Bomber. Não tem. Não tem mais. Não tem, eles tiraram. Mas é muito boa aquela série. Bom, os advogados do Ted mais tarde afirmaram que a sua hostilidade em relação às técnicas de controle mental decorreram de sua participação do estudo. Algumas fontes sugeriram que os experimentos do Murray faziam parte da pesquisa da CIA sobre controle mental, conhecida como o projeto MKUltra, que também a gente vai fazer um episódio sobre, porque eu acho muito interessante, porque foi assim, uma loucura isso aí. É absurdo que os caras ganhavam dinheiro do governo pra dar LSD pras pessoas e tentar controlar a mente delas. Inclusive, mas, assim, isso me lembra o grupo do Facebook MKUltra. Então, o negócio aqui degringolou, né? Hoje em dia já virou chacota, porque, né,
Gente, Sim. pelo amor de Deus, Mas o grupo é interessante, mas é tipo, pra jogar teoria. Não, é interessante, tipo assim, pra ver umas teorias da conspiração, sabe? Eu fico olhando. Mas é só teoria idiota, teoria burra. Amiga, mas a maioria das teorias da conspiração. Eu gosto. É fontes tiradas do meu rabo, né? Não, sim. Mas aqui então, esse que é o legal. O legal, né? O bacana, isso que é o interessante. Né? O MK Ultra realmente existiu. Inclusive, tem um episódio de um podcast que chama This Is Actually Happening. Que é só de pessoas contando experiências que elas passaram na vida e tal, né? E aí tem um episódio... Deixa eu achar. Tem um episódio de uma moça que conta da mãe dela, que tinha muitos problemas e tal, e aí ela descobriu, né, foi crescendo e descobriu que a mãe dela também fez parte dos experimentos do MK Ultra. E assim, ela tinha sequelas também psicológicas terríveis, sabe, do que ela tinha passado, assim, porque ela também passava meses internada, sabe? Nossa, imagina, fora aquele lance de criação mesmo, né, gente? Exato, e daí ela conta tudo de problema que trouxe pra família, porque a mãe dela era cheia de trauma e passou, né, pra família também. Então, é muito interessante. Eu vou deixar no nosso Discord também esse episódio em inglês, né, pra quem quiser, quem conseguir ouvir. Mas é um negócio que você começa a pegar os depoimentos da galera que passou por isso. Isso aqui que ele passou é fichinha ainda, tá, gente? Porque tinha coisa pior. Tinha experimento com criança. Que inclusive dessa mulher, né, que a mãe dela passou, ela era criança. Quando ela sofreu esses experimentos. Então, era muita coisa surreal, assim, dos caras drogar criança, sabe? E torturar, enfim. E realmente, não tem como não sair saudável de um negócio desse. Não tem como não sair meio biruleibe das ideias. E no caso dele, que ele já era, né? Já tinha os problemas ali. Então, né? Tu imagina o que vai sair depois disso, né? Sim. Também sugeriram que essa experiência pode ter desempenhado um papel na motivação das atividades criminosas posteriores. Ted afirmou que ressentia o psicólogo que liderava o estudo e seus colegas por invadirem sua privacidade, mas acreditava que seus experimentos não tiveram impacto significativo no curso de sua vida. Aquela coisa de tipo, isso não me afeta, mas afetou, né? É a negação, né? Você não quer admitir. É bem aquele TikTok que tem aquela trend que nossa, quando na infância eu tive o pior trauma da minha vida. Na infância, aí mostra um vídeo fazendo cagada na infância. Sim. Mas, sem brincadeira, as pessoas realmente podem se traumatizar por coisas que elas acham que não afetou e afetou, né? No fundo afetou, realmente. Ao se formar em Harvard, Ted seguiu para seu doutorado em matemática na Universidade de Michigan, que ofereceu uma bolsa de estudos, né? Ou seja, porque ele era muito, né? Crânio, cabeça. Né? Em Michigan, destacou-se como estudante excepcional no campo de teoria das funções geométricas, obtendo notas altas e publicando vários artigos sobre o assunto. Ele até ganhou o prêmio Summer B. Myers por sua dissertação chamada Funções de Fronteira, que foi aclamada como uma das melhores dissertações de matemática do ano. Mas, no entanto, o Ted não gostou da sua experiência em Michigan e sentiu que a universidade tinha baixos padrões de avaliação. Durante o seu tempo em Michigan, o Kaczynski passou por um ponto de virada quando ele lutou contra fantasias sexuais intensas e considerou brevemente a transição de gênero. E esse episódio levou a odiar seu psiquiatra e alimentou sua raiva em relação a outras pessoas que ele odiava. Então ele ainda tem esses problemas internos de autoaceitação e não saber realmente o que ele quer, né? Nem o que ele é, nem o que ele é, né? Tipo, ele não tenta nem deixar levar, sabe? Tipo, se descobrir, né? O que ele realmente quer. Tanto no sexual quanto, né? Enfim, de gênero. Ele meio que reprime isso também, o que já é mais uma pressão ali, né? No teu psicológico. Sim. Após ele concluir esse doutorado, Ted se formou como professor de matemática na Universidade de Berkeley. Outra das mais prestigiadas do mundo, né? Ou seja, ele não ia com a universidade mais ou menos, né? Aos 25 anos, então, ele foi nomeado professor assistente e estava a caminho de receber a titularidade, mas renunciou repentinamente sem explicação após um ano.
As avaliações de ensino de Ted sugeriram que ele não era bem aceito pelos alunos e parecia desconfortável ao ensinar. O presidente do departamento de matemática descreveu Ted como patologicamente tímido e observou que ele não fez amigos íntimos no departamento. Tem aquele lance também, né, que às vezes para você fazer o doutorado você precisa ministrar alguma coisa, sabe? Sim. Que é uma demanda dentro do meio acadêmico, né? Só que, às vezes, a pessoa só nasceu pra estudar mesmo, né? Nossa, mano, eu estudando na Federal, eu percebi que tem professor que realmente não tá lá pra ser professor, tá lá só pra estudar, né? Pra terminar o estudo dele. E aí você sente que a pessoa realmente não gosta de dar aula, sabe? Você, tipo, você percebe, assim. E é um negócio que tem que gostar, porque senão você não faz, né? Eu fiz muito tempo atrás, eu fiz o extensivo, né? Eu era de particular. Então a maioria já tava lecionando porque não queria lecionar, né? Mas porque, Sim. Enfim, né? Já tinha aceitado essa vida, né? Mas eu lembro que uma vez eu fui fazer um extensivo na USP, eu fiz 2, né? Uma com uma pessoa que realmente gostava dessa parte de lecionar e uma que tava cagando, sabe? Você vê muita diferença. Era muito isso, tipo, a pessoa falava sobre o projeto dela e era isso a aula, sabe? Uhum. A aula era o projeto dela. Tipo isso. Depois que ele deixou Berkeley, então, o Ted voltou para a residência dos seus pais em Lombard, né, no Illinois, até 71. E aí ele construiu uma cabana remota em Lincoln, Montana, onde viveu uma vida simples, sem eletricidade ou água corrente, e ganhou a vida por meio de trabalhos diversos, enquanto recebia ajuda financeira de sua família. Os pais dele estavam com grana? Eu acho que sim, né? Eles eram uma família, assim, ok, né? Então, que dava pra ajudar. Talvez aquela coisa, né? Ele virando ermitão, não é como se ele também... não ia gastar tanto dinheiro assim, né? Tipo, o que ele vai gastar esse dinheiro? Uhum. Entre 71 e 78, o Ted viveu isolado em uma cabana remota nas florestas de Montana, e durante esse tempo ele se radicalizou cada vez mais e desenvolveu uma filosofia que rejeitava a sociedade industrial moderna e pediu um retorno ao modo de vida mais simples. Porque imagina, o cara tá lá sozinho, tendo que fazer... Imagina, você não tem água nem eletricidade, você tem que fazer tudo, né? Tudo na mão. E sozinho ainda, isolado. Então, ele já, né, começa na aspiração dele e não tem ninguém nem pra debater com ele, né? Pra trocar ideia e tal. E aí ele vai cada vez mais entrando nessa aspiração. Tem uma diferença, né? Quando a gente pega, por exemplo, uma pessoa que realmente se isola por uma questão de, sei lá, de ir contra o capitalismo, por exemplo, mas ela vive dentro de uma comuna, ou com uma comunidade, ou uma galera, ou, sei lá, com outra pessoa, né? Mas você se isolar fisicamente, né, de outras pessoas, a gente é ser humano, né? Ser humano é um ser sociável, a gente pode até ser meio antissocial, mas a gente é sociável com alguém. Sim. Né? Então, é realmente muito complicado, né, ficar num eu acho que afeta bastante, assim, se você ficar completamente isolado. Nossa. Deve afetar bastante o psicológico. Tenho certeza que sim. Ele passava grande parte do tempo em Montana, caçando e pescando sua própria comida, e usava apenas tecnologias primitivas para suas necessidades básicas. Ele também escreveu extensivamente durante esse tempo, produzindo vários ensaios e manifestos que delineavam suas crenças e uma visão para uma nova sociedade. Ele usava uma bicicleta velha para ir até a cidade mais próxima e frequentemente visitava a biblioteca local para ler obras de literatura clássica em seus idiomas originais, né? Porque afinal, um crânio esse homem. Né? Foda-se, vou ler em alemão o negócio, sabe? Foda-se. A cabana de Ted era modesta, contendo apenas uma cama, 2 cadeiras, baús de armazenamento, um fogão a gás e numerosos livros, né? Que é isso, pessoas intelectuais gostam de estimular o intelecto. Exato. A partir de 75, ele começou a se envolver em atos de sabotagem, incluindo incêndios e armadilhas contra empreendimentos localizados perto da sua cabana. Ele também se dedicou ao estudo da sociologia e da filosofia política, em particular das obras de Jacques Ellul, cujo livro A Sociedade Tecnológica se tornou sua bíblia. O Ted ficou encantado ao descobrir que o livro de Ellul compartilhava suas próprias opiniões, lembrando:
Abre aspas. Quando li o livro pela primeira vez, fiquei encantado, porque pensei, aqui está alguém que está dizendo o que eu já estava pensando. E aqui a gente coloca um disclaimer que ele realmente citou, né, o Jacques Ellul como uma grande influência nas suas visões anti-tecnologia e anti-industrialização, mas as ações violentas e visões extremistas do Ted Kaczynski não representam o trabalho ou a filosofia do Ellul, né? Então, quando a pessoa quer realmente fazer um ato terrorista, né, e se radicalizar, ela vai, assim, se ela realmente quer isso, ela pode usar qualquer fonte, né? Claro que, né, fontes são mais óbvias que outras, né? Mas, né, você pega, tipo, a Bíblia. Vai ter gente que usa a Bíblia pra fazer absurdos, né? Já existiu gente que usou a Bíblia pra fazer absurdos. Então, qualquer coisa vai ser uma desculpa, né? Então, se a pessoa fala, olha aqui, ó, o cara tava falando o que eu já pensava, olha só que coisa. Vai ser uma desculpa, né, pra ele... Que eu já li uma coisa do Ellul na nossa grande biblioteca mundial. Que é difícil ver o livro dele traduzido. Mas eu tava tentando pesquisar sobre questões religiosas e anarquismo. Aí eu li uma coisa sobre... Não sei se era livro ou se era disperso, mas eu acho que era livro, que era Anarquia e Cristianismo e a Subversão do Cristianismo dele. Muito bacana. Bem da hora, bem bacana. Mas enfim, ou seja, né, o Ellul, inclusive, é isso, que ele é anarquista, né? Uhum. E o Ellul, ele, a partir do momento que tem a perspectiva anarquista, né, se rompe com Só que e aquela coisa, ele é também teólogo e cristão, né? Então, tipo, ele tem essa ligação com religião, né? E, tipo, ele tem esse olhar crítico em cima do cristianismo que ele faz parte, né? Sim. O que é o mais bacana. Não, e essa que é a brisa do Ellul, né? Por causa que, tipo, quando você fala... Enfim, gente, brisa política, mas quando você fala de anarquismo, você fala também sobre essa questão de destruição de hierarquias, sendo que o cristianismo é hierárquico, né? Enfim, sim. É bem interessante as brisas dele. É isso, né, gente? Filósofo é isso aí, é uma doideira. É uma doideira. Mas, enfim, ele foi um respeitado filósofo, sociólogo e teólogo francês que fez contribuições significativas para o campo da tecnologia e da sociedade. Ele acreditava que a tecnologia moderna se tornou uma força autônoma que ameaçava a liberdade e dignidade humana e argumentava que os indivíduos deveriam resistir à sua dominação, né? O Ellul, ele defendia o uso responsável e intencional da tecnologia em vez de sua rejeição completa e acreditava que a sociedade deveria priorizar o bem-estar humano em relação ao progresso tecnológico. Ele também enfatizou a importância do envolvimento comunitário na orientação do desenvolvimento tecnológico. É porque a gente tem que ver a tecnologia não como algo contra a gente, sabe? Sim, mas pra algo ajudar, né? Obviamente que muito, né, a gente vive uma sociedade que, tipo, se puder substituir pro ser humano cada coisa, né, possível, vai fazer. Aquela coisa, né, a gente... Nos últimos anos, nas últimas décadas, né, a tecnologia permitiu que a gente aumentasse, sei lá quantos % a produtividade de cada pessoa, né, de cada trabalhador. Mas enquanto isso, nossos salários continuam a mesma coisa. É sobre isso que essa galera fala, né, tipo, você tem que aliar para o bem-estar do ser humano, não em relação a lucro, né, que, inclusive, a gente vai falar umas coisas aqui nesse episódio, não vai agradar muita gente, mas é isso, né, gente? O Stephen Hawking, né, que é aquele grande astrônomo. Ele é astrônomo, né? Ele é, acho que ele é físico também, né? Enfim, aquele cara foda lá. Ele mesmo fala, né, que o futuro as pessoas devem temer o capitalismo e não as máquinas. Exato. E é bem essa lógica de que, tipo, não é a tecnologia, tipo, quando a gente pega, sei lá, a revolução das máquinas, sabe? Sim. E coisas do tipo, do Chaplin, sabe? É bem isso. Quando você vai falar sobre a questão industrial, aspectos industriais de máquina, que a galera fala, mano, mas aquele robozinho tá substituindo o ser humano, taranana. Não é o robozinho, é o capitalismo que tá substituindo o ser humano. Se não fosse pelo lucro, essas pessoas, né, poderiam ganhar o mesmo trabalhando menos por conta do robozinho, né? Exatamente. Mas as pessoas não gastariam e usariam seu tempo livre
para o ócio ou para coisas mais para produtivas e felizes para você comunitárias mesmo. Também, né? Exatamente. Em sociedade. Mas é isso, né? Mais um trecho que pessoas vão chamar de esquerdistas. E a gente é mesmo. Que somos. É isso, se não ficou claro, é isso, tá? Voltando então, embora o Ted tenha distorcido e pervertido as ideias do Elu para justificar suas ações violentas e destrutivas, é importante reconhecer então as contribuições dele para o campo da tecnologia e da sociedade e sua abordagem matizada sobre o papel da tecnologia na sociedade moderna. Então, voltando, né? Eu adorei que a Fabi botou a figurinha de uma moça aqui sarrando triste no sofá. Pra voltar shortinho para o Naruto, episódio. né? Porque eu acho que o shortinho do Naruto. Porque o Naruto na bunda de uma pessoa. Após o incidente no verão de 83, é relatado que o Ted Kaczynski passou por uma mudança de perspectiva. Ele descobriu que uma estrada tinha sido construída em uma área reclusa da montanha e esse evento afetou ele profundamente. Afinal, aí ele já estava completamente ermitão mesmo, né? A Bublé é ermitão, aquele cara que sai com o facão pra cima falando, sai daqui que o mato é meu amigo, né? Famigerado, desculpa se for um termo pejorativo, mas não vou falar. Bom, enfim. Alguns acreditam que foi o ponto de virada que levou ele a abandonar a busca por habilidades de sobrevivência na natureza e, em vez disso, buscar vingança contra o sistema. Porque ele viu que, assim... Não, ele pensou, não adianta eu ficar aqui parado, né? Eu tenho que fazer alguma coisa. Olha aqui, os caras já estão chegando aqui onde eu moro. Eu vim me esconder no meio do nada e já estão chegando até aqui, sabe? Os caras vieram até o meio do nada me buscar, ele se sentiu ameaçado, eu acho, quando ele viu isso, assim. Sim, faz sentido, né? Porque é isso, ele tá querendo abolir da tecnologia. Então ele tá achando que chegou um momento que o planeta tá muito ferrado, né? Que mesmo quando ele não quer, quando ele escolhe não querer, né? A tecnologia tá lá. No entanto, as motivações de Ted para buscar vingança eram complexas e provavelmente se desenvolveram ao longo do tempo. Embora o incidente com a estrada possa ter sido um fator significativo, não foi necessariamente a única razão para sua decisão. As crenças filosóficas, experiências pessoais e influências intelectuais que desempenharam mais esse papel, né? Vale ressaltar que o primeiro ataque de Ted, em 78, conta um professor da Universidade de Northwestern, ocorreu vários anos antes do incidente da estrada. A primeira bomba enviada por correio por Ted era direcionada a Buckley Christ, um professor de engenharia de materiais da Universidade de Northwestern, e ocorreu em 25 de maio de 78. O pacote com o endereço de Christ foi encontrado em um estacionamento na Universidade de Illinois, em Chicago, e devolvido a ele. O Christ achou estranho e chamou um oficial do campus, né, um homem chamado Terry Maker, e ele abriu o pacote, né, esse oficial, o que causou a explosão e ele teve ferimentos leves. O Ted retornou a Chicago só para entregar essa bomba, enquanto isso trabalhou em uma fábrica de borracha de espuma com seu pai e o de seu irmão, antes de ser demitido em agosto de 78, por escrever bilhetes ofensivos sobre uma supervisora que ele ficava dando em cima e que nunca deu atenção para ele. A segunda bomba foi enviada quase um ano depois e também foi direcionada à Universidade Northwestern. A bomba, escondida dentro de uma caixa de charutos, foi deixada na mesa de um professor e causou ferimentos leves ao estudante de pós-graduação John Harris quando ele abriu. Então, por enquanto, ele estava meio que testando também, né, as bombas que ele fazia, assim, tipo, essas primeiras aí ele realmente não ele estava testando a quantidade de explosivo, enfim, né, o que ele ia botar dentro e tal, pra causar a maior destruição, né. Do que você quiser, não é fácil não, gente. Não, poxa. Em 79, uma bomba foi colocada no compartimento de carga do voo 444 da American Airlines em um Boeing 727, que voava de Chicago para Washington, D.C. Felizmente, o timer falhou e impediu que a bomba explodisse, mas ela ainda liberou fumaça, o que obrigou os pilotos a fazer um pouso de emergência. Autoridades afirmam que se a bomba tivesse explodido, ela teria poder suficiente para destruir completamente o avião. Ted então enviou sua próxima bomba ao presidente da United Airlines, Percy Wood, o que causou cortes e queimaduras graves em todo o seu corpo.
O Ted, ele também deixava falsas pistas na maioria de suas bombas para torná-las mais legítimas. Então ele realmente pensava em tudo, né? Tipo, o cara passou muito tempo assim, sozinho, né? Planejando essas coisas. Ele tornava as pistas difíceis de encontrar, incluindo placas de metal com as iniciais FC escondidas em algum lugar na bomba, uma nota deixada em uma bomba não detonada e até mesmo enviou uma bomba embutida em uma cópia do romance Os Irmãos do Gelo de Sloan Wilson. O Ted frequentemente incluía pedaços de galhos e cascas de árvore em suas bombas e seus alvos selecionados incluíam pessoas com o sobrenome Wood, que pra quem não sabe é madeira. E aí o comentário da Fabi no roteiro foi: eu achei isso muito idiota, kkk. Realmente. E isso levou o FBI a teorizar que os crimes do Ted envolviam motivos relacionados à natureza. E realmente era, né? Não sei se era algo realmente deliberado dele ou se era, né, tipo, involuntário, mas acho que como ele pensava tanto em tudo, eu acho que era ele queria mesmo essas coisas, né? Ele Sim. pensava em todos esses detalhes, assim. Então, realmente era relacionado à natureza, né? A causa dele. E até porque se o lugar certo é fugir das máquinas, a natureza quer dizer, se o lugar errado é perto das máquinas, né, que seria a cidade, né? Enfim. O lugar certo vai ser longe, né? Que é a natureza. Quando as bombas pelo correio começaram a aparecer, as pessoas encarregadas de descobrir quem as fez eram inspetores postais. Eles chamaram o suspeito de bombardeio do ferro velho por causa dos materiais que ele usava para fazer as bombas, que eram praticamente de sucata. Mas, eventualmente, o FBI se envolveu e colocou um inspetor encarregado do caso. Em 79, eles formaram uma força-tarefa com agentes do FBI, no Bureau of Alcohol, Tobacco e Firearms e o Serviço de Inspeção Postal. A força-tarefa cresceu mais de 150 pessoas, mas mesmo todas essas pessoas trabalhando no início, eles não conseguiam identificar o suspeito. As bombas eram feitas de materiais de sucata, que qualquer um poderia conseguir, e as vítimas eram escolhidas aleatoriamente. Era um caso difícil de resolver. O nome pode parecer engraçado, né? Mas o Bureau of Alcohol, Tobacco and Firearms, que é o ATF, estava envolvido na investigação porque tem experiência em explosivos e materiais de fabricação de bombas. Afinal, eles lidam, né, com álcool, pólvora, né, e tabaco. O caso ficou ótima. O caso ficou conhecido, então, como caso UNABOM, que é a abreviação de University in Airlines Bombing, né, que seria bombardeio de universidades, e airlines seria empresas aéreas, né? E esse codinome para os alvos de bombardeios de universidades e companhias aéreas envolvidos. Então, em 1980... a Unidade de Ciências Comportamentais do FBI, liderada pelo nosso queridíssimo John Douglas, né, criou um perfil psicológico do terrorista desconhecido. Eles acreditavam que a pessoa era um indivíduo altamente inteligente, com ligações com o mundo acadêmico. Cara, é muito foda, né? Os caras naquela época, tipo, hoje em dia é mais fácil a gente ter esses conhecimentos, né, do que eles usavam e tal. Coloca numa planilha, dá os checks. Exato. Mas naquela época, tipo, os caras estavam recém começando, assim, essas coisas, né? Fazia, acho que uns 10 anos que eles estavam fazendo isso. E aí, se eles pegam essas informações e falam, o cara é um crânio com ligação com o mundo acadêmico. E é isso mesmo. No entanto, em 83, esse perfil foi descartado em favor de uma nova teoria que se concentrou nas evidências físicas que foram encontradas em fragmentos de bombas. Os caras não pararam para pensar que o cara pode ser tão inteligente que está plantando provas, né, que são falsas no negócio. This episode is brought to you by Shopify. Do you have a point of sale system you can trust, or is it a real POS? You need Shopify for retail. From accepting payments to managing inventory, Shopify POS has everything you need to sell in person. Go to shopify.com/system, all lowercase, to take your retail business to the next level today. That's shopify.com/system. Essa teoria caracterizava o suspeito como um mecânico de avião.
A força-tarefa Unabomb até estabeleceu uma linha telefônica gratuita para que qualquer pessoa com informações relacionadas ao caso e ofereceu uma recompensa de $1 milhão por dicas que levassem a capturar a Unabomber. Ou seja, né? Muito dinheiro. Muito dinheiro. Durante 81, um pacote suspeito foi descoberto em um corredor na Universidade de Utah. O pacote com o endereço de retorno de Leroy Woods Benson, um professor de engenharia elétrica de Brigham Young University, e o dispositivo foi desarmado por um esquadrão antibombas depois de ter sido levado à polícia do campus. Por pouco, né? É que aí a galera já tava meio ligada, né? Que tava aparecendo essas bombas nas universidades e tal. Então, o pessoal já não saía abrindo qualquer coisa, né? Cara, falar nisso nessa época não, né? Mas, tipo, começo dos anos 2000 ali, que começava os terrorismo e tal. Aqui no Rio Grande do Sul, teve um negócio que saiu no jornal. Acho que foi em Passo Fundo. Eu posso estar errada, mas se alguém lembra disso. Saiu até no jornal que, tipo, tinha uma caixa suspeita na frente de uma casa, chamaram a polícia, aí teve que vir o esquadrão antibomba, que só tinha em Porto Alegre, passaram horas, e aí, tipo, era um gato dentro da caixa. Gato de Schrödinger rolando lá fora. Não, alguém tinha abandonado o gatinho na caixa, cara, e daí as pessoas acharam que era uma bomba e chamaram a polícia. Eu lembro disso, eu era criança, e eu fiquei acompanhando o gatinho, daí, tipo... Cara, virou mas notícia. Mas coisas que aconteceria. Já pensou, eu tô saindo de casa, tem uma caixa. A caixa se mexe, eu falo, ei, porra. Eu acho que não se mexeu, ela tava fechadinha, assim, enfim. Cara, mas foi o acontecimento, né? A galera tava toda neurótica naquela época. Bom, voltando, né? Em maio do ano seguinte, uma bomba foi enviada a Patrick C. Fisher, que era um professor de ciência de computação da Universidade de Vanderbilt, e enquanto ele estava de férias em Porto Rico. A sua secretária, Janet Smith, abriu o pacote e ficou ferida. O Ted continuou com sua série de ataques com bombas e mirou pessoas na Universidade de Berkeley, na Califórnia, em seus próximos 2 ataques. A primeira bomba causou graves ferimentos ao professor de engenharia Diógenes Angelakos, em julho de 82, e 3 anos depois, em maio de 85, o estudante de pós-graduação e capitão da Força Aérea dos Estados Unidos, John Hauser, perdeu 4 dedos, também perdeu a visão em um olho e uma parte da mão, com uma bomba que foi enviada pelo Ted. Nossa, cara, que terror, né, mano? Ele já tá... A gente vê que aos poucos ele vai aumentando, né, o dano que ele causa, assim, às pessoas, né? O começo é sempre, tipo, ferimentos leves e tal, né? E aí o cara já perdeu o dedo, visão, enfim. Sim, desespero já. É. No mês seguinte, uma bomba enviada para a Boeing Company em Arbor, Washington, foi desativada por um esquadrão antibombas. Em novembro de 85, o professor James V. McConnell e o assistente de pesquisa Nicolau Suino foram gravemente feridos depois que o assistente abriu uma bomba enviada pelo correio endereçado ao professor. No final de 85, uma bomba carregada com pregos e estilhaços colocada no estacionamento de uma loja de informática em Sacramento, Califórnia, matou o proprietário da loja, Hugh Scranton. Um ataque semelhante aconteceu em Salt Lake City, Utah, em 20 de fevereiro de 87. A bomba, disfarçada como uma peça de madeira, feriu Gary Wright quando ele tentou removê-la do estacionamento da loja. Então, o primeiro ataque, né, com vítima fatal mesmo, né? O dono da loja, né? Uhum. O Ted chegou a ser visto plantando essa bomba em Salt Lake City, resultando em um esboço do suspeito como um homem com capuz, bigode e óculos de sol aviador, e esse esboço foi amplamente distribuído pela mídia. Uma das coisas que você coloca, né, que você bota o Unabomber, uma das primeiras coisas que aparece além da foto dele, né, esse retrato falado ali que fizeram na época. Em 1990, o seu pai foi diagnosticado com câncer de pulmão terminal, com apenas alguns meses de vida. Ele convocou uma reunião familiar para discutir o futuro e o Ted não foi convidado e a sua família não informou ele sobre a doença do pai. Que aí é sacanagem, né, cara? Muita sacanagem. Porra, o teu pai tá morrendo e aí, tipo, você não avisa seu irmão. Não interessa se o cara mora no meio do nada. Porra, é o pai dele, sabe? É o pai dele.
De acordo com o irmão de Ted, seu pai expressou arrependimento por pressionar demais seu filho e por não ter sido o pai melhor. O pai de Ted demonstrou interesse nas habilidades de sobrevivência de seu filho e até comprou uma espingarda calibre 22 quando ele tinha apenas 10 anos. Estados Unidos, né? Os dois tinham um relacionamento tenso, com seu pai sendo descrito como distante e exigente, sendo um homem que pressionava seu filho academicamente. Em 2 de outubro de 90, seu pai cometeu suicídio em sua casa em Illinois. Ted soube da morte mais tarde por meio de seu irmão que o havia visitado em Montana. Considera-se que esse evento afetou profundamente o Ted, né, já que ele lidava com problemas de saúde mental e um sentimento de isolamento da sociedade. Ele escreveu um manifesto, né, e nesse manifesto ele iria falar sobre o relacionamento problemático com o pai e como isso contribuiu para sua visão do mundo, né. Após uma pausa de 6 anos, o Ted retornou sua sequência de bombardeios em 1993. Ele enviou pelo correio uma bomba para Charles Epstein, que era um professor da Universidade de São Francisco, fazendo ele perder vários dedos ao abrir o pacote. No mesmo fim de semana, o Ted enviou uma bomba para Dave Gelernter, que era um professor de ciência da computação da Universidade de Yale, que perdeu a visão de um olho, a audição em um ouvido e parte da mão direita. Mano... Nossa, cada vez pior, né? Em 94, Thomas J. Morrison, um executivo da Burstall Marsteller, foi morto após abrir uma bomba enviada por correio para sua casa nova em New Jersey. Em uma carta para o correio The New York Times, Ted assumiu responsabilidade pela bomba e afirmou que a enviou por causa do trabalho do executivo ao reparar a imagem pública da Exxon após o vazamento do petróleo do navio Exxon Valdez. O vazamento de petróleo Exxon Valdez foi um desastre ambiental catastrófico que ocorreu em março de 89, quando um navio petroleiro chamado Exxon Valdez encalhou em Príncipe William Sound, no Alasca, derramando mais de 11 milhões de galões de petróleo bruto no oceano, ou seja, nossa, poluiu real. Foi um desastre gigantesco mesmo. E aí ele culpou o cara, né? Que reparou a imagem da empresa. Que só tava fazendo o trabalho dele, afinal ele foi pago para isso, né? Sim. O derramamento causou danos significativos à vida selvagem e ao meio ambiente, incluindo a morte de milhares de animais e danos à indústria pesqueira local. Também levou a um grande clamor público e aumentou a conscientização sobre a necessidade de melhores regulamentações de segurança e medidas de proteção ambiental na indústria do petróleo. No ano seguinte, o Gilbert Brent Murray, presidente da California Forestry Association, foi morto por uma bomba endereçada ao presidente anterior, William Dennison, que tinha se aposentado. O geneticista Philip Sharp, do Massachusetts Institute of Technology, recebeu uma carta ameaçadora logo em seguida. Cara, ele, foda é que ele mandava pra muito lugar diferente, né? Sim. Era, assim, muitos estados, muitos lugares, muitos alvos extremos. Diferentes. E realmente não tem, assim, a polícia não tinha muito que, né? Como é que você vai traçar isso, assim, né? É bem complicado. Muito complicado. Em 95, Ted deixou várias cartas para veículos de imprensa, nas quais declarou sua exigência e ele queria um grande jornal publicasse seu ensaio de 35 mil palavras, né? Um pequeno ensaio, A Sociedade Industrial e Seu Futuro, também conhecido como Manifesto Unabomber, na íntegra. Ele começou a continuar seus atos de terrorismo caso essa exigência não fosse atendida. Apesar das controvérsias, a procuradora-geral e o diretor do FBI recomendaram a publicação do manifesto por precaução com a segurança pública e na esperança de que o autor pudesse ser identificado. Bob Guccione, da revista Penthouse, uma revista de mulher pelada, só de frente do Playboy. Era isso. A Carmen Elétrica ia muito na Penthouse, se não me engano. Era aquelas bem explícitas, assim, né, gente? Não era só foto era sensual. Que nem no Brasil. O Brasil tinha a revista Playboy, né? E tinha Sexy. Isso, era tipo a Sexy, exato. A Sexy tipo era as minas arreganhadas. Arreganhadas, isso aí. Ele se ofereceu para publicar o ensaio, mas Ted recusou, afirmando que plantaria uma bomba destinada a matar caso a Penthouse fosse escolhida em vez da New York Times ou o Washington Post. Ele queria algo que fosse aqui, respeitado, entre uma né? abertura de perna e outra, tá lá o manifesto na Bomber.
Tipo, ninguém ia levar a sério o cara, né? Tipo, ele queria ser levado a sério. Sim. Então, ele queria algo jornalístico, né? Trechos do manifesto que foram divulgados antes da publicação completa incluíam frases como: a Revolução Industrial e suas consequências têm sido um desastre para a raça humana e o sistema não existe e não pode existir para satisfazer as necessidades humanas. Em vez disso, é o comportamento humano que deve ser modificado para se adequar às necessidades do sistema. Alguns trechos do manifesto foram divulgados antes de sua publicação completa, e as coincidências geográficas, juntamente com o conteúdo desses trechos, fizeram Linda Patrick, que era professor de filosofia, começar a suspeitar do Ted. Que acho que a polícia meio que raciocinou isso, né? Tipo, quem conhece esse cara vai conseguir identificar, porque ele não deve ser a primeira vez que ele tá falando essas coisas, né? Não deve ser do nada que ele tá escrevendo isso. Ele deve estar pensando nessas coisas há muitos e muitos anos. Então, pessoas que conviveram com ele vão reconhecer, né? Essa era a esperança deles. Também tem o lance de que, tipo assim, se você tá falando com uma pessoa que tá fazendo terrorismo, enfim, né? Você saber que ela tem um viés intelectualizado já dá pra afunilar opções, né? Uhum. É isso, mano. Ela era casada com o irmão de Ted e reconheceu ideias familiares no manuscrito, bem isso que você falou. Uhum. A partir de cartas que seu marido recebeu de Ted, incluindo um manifesto de 23 páginas em que ele se revoltou contra a sociedade moderna. Ted escreveu frases como: a tecnologia já tornou impossível para nós vivermos como seres fisicamente independentes. Quando ela levantou a possibilidade de que Ted pudesse ser um Unabomber, David descartou a ideia, afirmando que nunca tinha visto seu irmão agir com violência. Porque é aquela coisa, né? A bomba é uma violência que tu não vê. É impessoal, né? Exato. Tipo, a não ser... justamente porque ele nem conhece as pessoas pra quem ele tá mandando, né? Ele tá mandando pelo cargo. É diferente de dar um tiro ou uma facada que você tá exato. vendo a pessoa ali, né? Ele nem sabe. Por fim, o The Washington Post publicou um manifesto em 19 de setembro de 95, onde Ted escreveu um manuscrito usando uma máquina de escrever. Ele se referia a si mesmo como nós ou FC, Clube da Liberdade, mas não há evidências de que ele tenha trabalhado com outros. O Manifesto à Sociedade Industrial e Seu Futuro, conhecido como Manifesto Unabomber, né, que foi escrito pelo Ted, argumenta que o progresso tecnológico teve um efeito desestabilizador sobre a sociedade e causou um sofrimento psicológico generalizado. Ele defende um retorno ao estilo de vida primitivista, onde as pessoas vivem em harmonia com a natureza, e o Ted prevê que o sistema entrará em colapso se não conseguir um controle significativo sobre o comportamento humano, e ele advoga também por promover o estresse dentro e sobre a sociedade para facilitar este colapso. Uma parte significativa do documento é dedicada a criticar políticas de esquerda, atribuindo muito dos problemas da sociedade aos esquerdistas. Ele acreditava que a supersocialização e os sentimentos de inferioridade são os principais impulsionadores do esquerdismo e ridicularizam-o como uma das manifestações mais amplas da loucura do nosso mundo. Ted também critica os conservadores por apoiarem o progresso tecnológico e o crescimento econômico, que ele argumenta terem levado ao declínio dos valores tradicionais. Ou seja, ele odiava todo mundo. O cara... Esse aí é o verdadeiro centrão, né, cara? Esse é literalmente mas esse é real mesmo. Esse é o real centrão, cara. Ele, tipo, tá ali odeia em cima do todos. muro, jogando bomba pra todo lado, né? Embora as pessoas digam que as crenças e ações de Ted não podem ser categorizadas claramente como de esquerda ou de direita, todos sabemos que ele era de direita. Porque ele quer valores conservadores, né? No fundo, ele quer isso aí. Seu manifesto e ideologia encontraram um lar em sites de extrema-direita, onde Ted é citado como influência radicalizadora e grande pensador. É claro. Né? Óbvio, né? Que se fosse 2023, ele ia ser Red Pill. Com certeza, com certeza. Tanto que quando ele trabalhou lá com o pai dele na fábrica lá, ele ficou assediando a mulher que não queria nada com ele, né? Xingando ela, enfim, era um incelzão do caralho. Mas é isso, né? Tipo, ele fica criticando todo mundo, mas no fundo, né, a gente sabe o que ele queria mesmo, que é o retorno à grande sociedade primitiva, onde as mulheres ficam em casa
E os homens caçam e coletam. E as mulheres cuidam das crianças. E as mulheres e os homens tomam Campari. Os homens tomam Campari. Ai, gente, pelo amor de Deus, para de dar palco pra maluco. As opiniões do TED sobre danos da sociedade industrial foram adotadas por extremistas de direita, que veem a sua narrativa da destruição da natureza como análoga à sua própria narrativa de desempoderamento branco. A romantização que o TED faz de valores tradicionais e vida rural reforça ainda mais essas crenças, né? Apesar da falta de racismo explícito dele, supremacistas brancos interpretam seu trabalho por meio de uma lente racial. Em fóruns de discussão online de extrema-direita, os participantes afirmam que os objetivos do TED levariam ao desaparecimento da comunidade judaica. Sei lá como, né, cara? Os caras tiram as conclusões do cu deles e é isso, assim. Vai saber, né? Pra ser esses malucos aí tem que ser burro mesmo, então... Sei lá. Sei lá, não faz sentido, sabe? É porque sim, é isso. É porque sim, sem resposta. Portanto, a extrema-direita apropriou-se das ideias de TED ao ler a dimensão racial em suas palavras. A ampla disseminação das ideias de TED entre extrema-direita é uma clara indicação de sua admiração por ele. Embora alguns dos seguidores anarquistas tenham tentado colocar as ideias de TED em prática, sua figura foi transformada em um meme por entusiastas da extrema-direita. A frase, a revolução industrial e suas consequências foram um desastre para a raça humana, é frequentemente usada pela extrema-direita como uma resposta a problemas percebidos com a sociedade moderna e que espalhou além dos cantos extremistas da internet para plataformas mainstream como o YouTube e TikTok. É aquela coisa, né? Porque hoje em dia a mulher tem muito direito, né? A gente pode falar não pros caras, eles acham que estão sendo oprimidos, né? Eles não têm mais o direito. Nossa, ela quer me cercear. Nossa, estou perdendo minhas liberdades individuais, não posso mais agarrar a mulher, sabe? É esse tipo de coisa. Eles querem voltar às sociedades primitivas. Nossa, onde, inclusive, né? acho que esse merda aí que a gente falou do Campari. Esse merda aí, essa bosta. É porque às vezes você tava em TikTok e não tá procurando, mas infelizmente é isso, né? Aí apareceu um trecho dele puto, porque nos restaurantes de São Paulo estão prevendo uma lei de que, por exemplo, se a mulher se sente desconfortável, o lugar tem que acompanhar ela até a saída ou até um acesso onde ela se sinta mais segura, tipo um Uber, um táxi, sabe? Sim. E aí ele falou assim, olha que absurdo, olha só o que eles estão fazendo, então o homem não vai sentir isso, a mulher pode ir lá, vai que a mulher mora longe, não é o garçom levando a mulher pra casa dela, meu filho. Falei, cara, eles são tudo burro ainda por cima. São burro pra caralho. Tipo, o garçom vai botar na motoquinha ali do entregador e vai levar a mulher embora delivery. É isso que vai acontecer. Ai, Mano, é isso, sabe? Os caras... Ai, nossa, não tem que nem discutir com essa galera, gente. Só manda tomar no cu e é isso. No tópico politicamente incorreto, né, do 4chan, que pra quem não sabe é o maior antro de chorume da internet, há documentos circulando que explicam a ideologia do TED para uma audiência de direita. Por exemplo, o tópico TED Kaczynski geral está vinculado a um documento contendo instruções para preparação para o eventual colapso da sociedade industrial, incluindo conselhos sobre autodesenvolvimento, nutrição, medicina e combate. Os arquivos da seção de política do 4chan contêm 17.214 resultados para o termo Kaczynski. É aquela galera doida que quer se preparar para o fim do mundo também e ficou doida com as coisas dele, né? Tipo, também é combustível para eles, né? Que eles ficam fazendo bunker e tal. Então, tipo... Ele agradou muito maluco, assim, realmente. A crescente popularidade do TED em espaços de direita é uma parte crescente dentro do extremismo de direita, né? Então, uma lista de leitura compartilhada em fóruns de imagens de direita intitulada Ecologia Profunda, uma introdução para nacionalistas, inclui as obras do TED Kaczynski. Então, o cara realmente virou um ícone, né? Assim como a gente vê os dois lá de Columbine também viraram um ícone de incel, né? Qualquer um desses atiradores. Assim, por isso que, gente, aconteceu de novo, né? Teve a tentativa. Felizmente não aconteceu nada, né? Ninguém se feriu com esse outro pedaço de merda aí
que foi tentar largar bomba em escola. Não divulguem foto, gente, não divulguem imagem, porque o que essa galera quer é ser vista como mártir. Assim, ó, eu peço pra todo mundo, que eu sei que muita gente não sabe disso, mas essa galera vive pra isso e eles querem morrer assim. Então, assim, mesmo que o cara morra, não divulga a foto, porque é o combustível deles. Assim, o que eles mais gostam é ver fotos e imagens e a cara e nome também dessa galera. Deles, né? Pra eles é uma exaltação. Então, eu peço assim, sempre que acontecer esse tipo de coisa, não divulga, gente. Eu vi gente postando foto, gente... e daí apagou porque era menor de idade. Não, cara, tu tem que apagar porque é isso que eles querem, sabe? Eles querem aparecer, eles fazem isso pra virar notícia. Então, assim como a gente tem, né, aquela caderneta de ética para quando acontece suicídio, né, como você noticiar esse tipo de coisa, eu acho que tem que ter também, né, tá na hora dos veículos de notícias se ligar também de fazer uma cartilha de como tratar esses tipos de notícias, né, de extremista de direita, porque realmente é uma irresponsabilidade, sabe? Já aconteceu várias e várias vezes e parece que a galera não aprende, cara. Não divulguem foto nem nome. Porque é isso que eles querem. Então só fica o aviso, se acontecer de novo, esperamos que não, né? Mas do jeito que tá, vai acontecer de novo, infelizmente. Se você vê uma thread e tal, que tenha foto, que tenha nome, que tenha imagem, não divulga, sabe? Procura outra que não tem esse tipo de coisa. Se você quer informar as pessoas, né? Mas Sim. É isso, gente. Anders Behring Breivik, o terrorista norueguês que matou 77 pessoas em ataque em Oslo, Utøya, em 2011, copiou diretamente partes de seu manifesto de TED, substituindo palavras como multiculturalismo por esquerdismo. Esses argumentos se alinham com admiradores de TED na internet de direita, que juntam preocupações com a preservação do meio ambiente a preocupações com a preservação da raça branca. Embora o ambientalismo seja frequentemente associado à política de esquerda, a preocupação com o meio ambiente não se limita apenas a uma ideologia política. Na verdade, alguns extremistas de extrema-direita encontram maneiras de incorporar ideias ambientalistas em suas próprias visões do mundo. Enfim, aí a Fabi falou que eles comeram muita bosta pra falar isso. Né? Não está errado. Mas é muito doido, né? Assim como o Ted usou o filósofo lá pra fazer as ideias extremistas dele, né? Ele agora foi usado também, tá sendo usado para ideias muito mais extremistas que a dele, né? Apesar que os métodos dele eram extremistas, né? Ele, como a gente comentou, ele tinha as críticas à esquerda e tal, mas ele não era abertamente, né, de direita, assim, ele era pelos valores tradicionais, mas ele não chegava, né, no fascismo, vamos dizer assim. E aí vem esses caras e parece que, né, eles vão sempre se alimentando e indo um pouquinho mais longe, né? É muito doido isso, porque o que ele fez com o cara, fizeram com ele também, né? A internet e as mídias sociais tornaram fácil para as pessoas compartilhar e combinar ideias, mesmo que pareçam completamente diferentes à primeira vista. E para entender e enfrentar adequadamente a ameaça representada pelos extremistas, precisamos olhar além dos estereótipos simples e aprofundar nas formas complexas que justificam suas crenças e ações. A adoção das ideias do TED pela extrema-direita é um exemplo primordial de como os extremistas podem pegar ideias aparentemente não relacionadas e distorcê-las para se adequar à sua própria agenda. Alguns grupos fascistas e neonazistas idolatram o TED, o que é preocupante dado seus atos violentos e a natureza extrema de suas visões. No entanto, vale ressaltar que as crenças do Kaczynski não estão em linha com a ideologia neonazista e ele não endossou esses grupos, mas sabemos que as suas ações violentas podem ser descritas como fundamentalmente fascistas. As ações mesmo, né, tipo, de bombardear, né, o negócio, tipo... Principalmente, eu acho que os alvos dele em universidades, né? Porque ele tá mandando bomba para alvos que são o que demonstram os ideais, né, da sociedade que ele odeia. Não são pessoas, tipo, dono de milionário, sabe? Dono de fábrica, sabe? Dono de multinacional, sei lá. Não, ele tá mandando para professor,
tipo, pesquisador de universidade, assim, a galera que representa o ideal daquilo que ele odeia, e não a galera que realmente tá lá, sabe, mexendo e mandando na sociedade pra ser aquilo que ele odeia. Então, isso que eu acho mais doido, assim, no caso dele, né? Tem algo mais a acrescentar, Jéssica? Não dormiu. Não, é que a gente vai encerrar essa parte agora. E aí, semana que vem, a gente continue aí com... Eu só ia acrescentar que é o seguinte. Basicamente, gente, filosofia e estudos políticos e tudo mais, tudo dá pra deturpar. Tudo. Sim, tudo. Tudo nessa vida dá pra deturpar, né? Tanto quanto você pega, tipo... gente, não sei se pode falar mal. Exemplo, anarcocapitalismo, né? Não, isso aí pode falar mal, pelo amor de Deus. Isso aí, olha, não. Porque assim, não tem como você vincular o anarquismo com o capitalismo, porque não tem sentido, galera. Não existe. Entendeu? Não. Isso aí já não. Vou nem começar essa conversa aqui, porque, né, vai dar ruim. Mas é como a gente comentou ali, né, que o Ted, os ideais dele podem não fazer sentido, né, para os ideais dessa galera, mas as ações dele fazem muito sentido, né. Então, eles acabam absorvendo, né, tudo isso e colocando pra coisa pior do que ele foi. Isso que ele já fez muita coisa ruim, né? Imagina se esse cara fosse, assim, com a cabeça que ele tinha, com a inteligência que ele tinha, se ele fosse, sei lá, um líder, sabe, de algum movimento social, comunitário. Cara, faz uma comuna lá com uma galera, desenvolve uma comuna independente, sabe? Bota sabe, faz uma comunidade, assim, independente, que não precisa de tecnologia, vai viver a tua vida lá com uma galera que queira viver assim, sabe? Fica lá de boa. Mostra pro mundo como é possível você, sabe, não depender tanto de tecnologia, que a tecnologia pode ser nossa amiga, que deve ser nossa amiga, né? Não trazer coisa ruim. Mas não, né? Ele foi só pro lado ruim mesmo, infelizmente. E é isso, gente. Bora para os comentários do episódio da semana passada. Na semana passada a gente fez a segunda parte do Gerald da Charlene Galego. Muitas controvérsias também nesse caso. Eu vou começar com o comentário da Giovana, que ela falou assim: acho que a Charlene cometeu sim crimes por aceitar e ajudar ele e tudo mais, porém também acho que ela é uma vítima, que é o que eu acho também, realmente. Concordo, 100%. Pra mim ela sim foi tanto criminosa quanto vítima. Dá pra ser os dois no mesmo caso. Sim. A mesma coisa que a Hannah Batoldi falou, que amou esse P, que já tinha visto sobre esse caso, mas ninguém nunca conseguiu ver a esposa como vítima também, trataram ela como um monstro. Esse é um dos motivos de eu ver sobre um caso em vários lugares, porque ninguém é neutro. E poucos conseguem retratar casos vendo o contexto todo do crime. Amo vocês, meninas. Obrigada. Mas é isso. Nem a gente mesmo conversando, né? Discutindo se era ou não era. Porque isso daí são casos delicados que, tipo, vai para outras questões. Inclusive, gente, tem isso no Bom Dia Verônica. Vejam o Bom Dia Verônica. É muito bom. É muito bom. Inclusive, série nacional muito boa. E tem isso, tipo, não isso, né, gente? Porque não é retratado. Não, mas essa dicotomia, né? Essa dicotomia de que, tipo, ela era uma mulher extremamente brutalizada, mas que ajudava. Era cúmplice também, né? Vou ler o da Carolina Moraes, que ela falou assim: como a Bru tá toda good vibes nesse final do EP, não tinha como não elogiar essas meninas. Queria dizer que amo o trabalho de vocês, que estou amando o fato do podcast ter roteiros gigantes, pois estão cada vez melhores e que não percam um EP. Vocês são super fofos com seus ouvintes, não tem criadoras de conteúdo melhor. Ai, obrigada! Ai, gente. Ai, vocês são muito fofas, gente, sério. Muito obrigada. A gente tem os melhores ouvintes.
A Mariana Evangelista disse que acabou de ouvir o comercial de vocês em outro podcast. Morri de orgulho. Sou ouvinte há anos, mesmo nunca tendo comentado aqui. Não percam um episódio. Parabéns, meninas. Ai, obrigada. Obrigada. Esses dias eu escutei eu mesma. Eu também tava ouvindo. Não me ouvi ainda. Eu tava ouvindo outro podcast, eu tava ouvindo o RDM, e aí entrou o nosso comercial, eu fiquei, meu Deus, que vergonha. E a minha físio, um dia cheguei pro Pilates, e aí ela falou, escutei teu comercial ontem, queria gravar e não deu tempo. Eu falei, meu Deus, que vergonha. Aí eu tenho vergonha, gente. Aí eu fico meio tímida também. Eu fico. Mas obrigada, gente. Obrigada. Quer ler mais algum? A Nívia Oliveira falou: seguindo a campanha da Bru sobre elogiar o que gostamos, eu comento em quase todos os episódios, mas acho que nunca mencionei que a consciência social e política de vocês me cativaram. Obrigada por tudo. Obrigada, Nívia. Ai, obrigada mesmo. E acho que é isso, né, gente? É isso, gente. Muito, muito, muito obrigada. Desculpa a minha voz hoje, né, que tá meio... A Jéssica tá meio zoada hoje. Mano, o pior é que tá muito calor, e aí o que acontece? O famigerado dormir de ventilador. Você vai dormir com o ventilador ligado. Eu fui lá pra minha mãe, tinha ar-condicionado. Aí acorda, e aí eu liguei, dia seguinte... cara. Liguei uma noite e acordei. Mas assim, ó, gente, eu tava com o corpo doendo de frio, sabe? Uhum. E eu, que delícia. Aí o resto dos dias eu fiquei meio zoada, porque a minha garganta, né? Pois é. Mas valeu a pena dormir com frio, adorei. É isso, gente. Obrigada. Lembrem de apoiar a gente. Entra lá no site milcrimes.com.br. Então, é isso, gente. Obrigada. Até semana que vem. Tchau, tchau. Até mais, galera.